Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. Atos, capítulo 21. Assim, depois de uma despedida emocionada, seguimos caminho. Rumamos para Cós e no dia seguinte alcançamos Rhodes e depois Pátara. Ali encontramos um navio que ia para a Fenícia, embarcamos e começamos a navegar. Chipre estava à nossa esquerda, mas logo não podia mais ser vista, pois mantivemos o curso para a Síria e finalmente atracamos no porto de Tiro. Enquanto a carga era desembarcada, procuramos os discípulos que viviam na cidade e ficamos com eles 7 dias. A mensagem deles para Paulo, baseada numa percepção concedida pelo Espírito, foi: não vá a Jerusalém. Quando nosso tempo acabou, eles nos escoltaram até as docas. Vieram todos, homens, mulheres, crianças. Foi uma grande festa de despedida. Ajoelhamo-nos na praia e oramos. Então, após outra rodada de despedidas, subimos a bordo, enquanto eles voltavam para casa. Uma rápida jornada de Tiro a Ptolemaida completou a viagem. Saudamos nossos amigos cristãos ali e ficamos com eles um dia. De manhã fomos para Cesareia e ficamos com Filipe, o evangelista, um dos 7. Filipe tinha 4 filhas que eram virgens e profetizavam. A visita durou vários dias, e um profeta da Judéia chamado Ágabo veio nos ver. Ele encaminhou-se diretamente para Paulo, pegou o cinto dele e, num gesto dramático, amarrou-se mãos e pés e disse: "Isto é o que o Espírito Santo diz. Os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence desta maneira e vão entregá-lo a pagãos muito maus." Quando ouvimos isso, todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser teimoso e desistisse da viagem a Jerusalém. Mas ele foi irredutível. "Por que tudo isso? Por que todo esse drama, tornando as coisas ainda mais difíceis para mim? Vocês não entendem. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém, se vão me prender ou me matar, mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Não conseguem ver isso?" Percebendo que era inútil insistir, desistimos. "Está nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade." Isso aconteceu pouco antes de pegarmos a bagagem para ir a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia foram conosco e nos levaram à casa de Minason, que nos recebeu calorosamente como hóspedes. Natural de Chipre, ele era do grupo dos discípulos mais antigos. Em Jerusalém, nossos amigos nos receberam de braços abertos, com muita alegria. Logo na manhã seguinte, fomos levar Paulo para ver Tiago. Todos os líderes da igreja estavam lá. Depois das saudações e de conversar um pouco, Paulo contou em detalhes o que Deus havia feito entre os não-judeus pelo seu ministério. Eles ouviram com prazer e deram glórias a Deus. Eles também tinham uma história para contar. "Vejam o que está acontecendo aqui. Milhares e milhares de judeus consagrados a Deus passaram a crer em Jesus. Mas há também um problema. Eles estão mais zelosos do que nunca em observar as leis de Moisés. E ouviram dizer que vocês aconselham esses judeus que vivem cercados por gente de outros povos a se afastar de Moisés, afirmando que eles não precisam circuncidar os filhos nem guardar as tradições. Isso desagradou muito a todos eles. Estamos preocupados com o que poderá acontecer quando descobrirem que você está na cidade. Isso vai dar problema. Aqui está o nosso conselho. 4 homens de nosso grupo fizeram um voto que envolve purificações rituais, mas não tem dinheiro para pagar as despesas. Junte-se a esses homens em seus votos e pague as despesas deles.
Assim, todos vão ficar convencidos de que não há verdade nos boatos que circulam a seu respeito e que você é de fato zeloso das leis de Moisés. Ao fazer esse pedido, não estamos voltando atrás no acordo sobre os não-judeus convertidos. Tudo o que escrevemos naquela carta está de pé. A saber, o cuidado em não se envolver em nenhum tipo de idolatria, em não servir comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura, e em guardar a pureza moral no sexo e no casamento. Paulo concordou. Juntou-se àqueles homens em seus votos e pagou as despesas deles. No dia seguinte, foi ao templo oficializar o voto e ficou ali, até que os sacrifícios adequados foram oferecidos e o tempo fosse cumprido. Quando os 7 dias de purificação estavam para se completar, alguns judeus de Éfeso reconheceram Paulo no templo. Imediatamente, puseram o lugar de cabeça para baixo. Agarraram Paulo e começaram a gritar a plenos pulmões: "Socorro! Israelitas, ajudem! Este é o homem que está viajando pelo mundo inteiro, dizendo mentiras contra nós, contra nossa religião e contra este lugar. Ele trouxe gregos aqui e contaminou este lugar santo!" Eles tinham visto Trófimo, o grego de Éfeso, caminhando com Paulo na cidade, e logo concluíram que o apóstolo o levara ao templo. Logo a cidade inteira estava alvoroçada. Gente de toda parte corria para o templo a fim de saber o que estava acontecendo. Os judeus arrastaram Paulo para fora e trancaram as portas do templo de modo que ele não pudesse entrar no santuário outra vez. Tentavam matá-lo quando notícia chegou ao comandante da guarda. "Um motim! A cidade inteira está polvorosa!" Ele agiu rápido. Os soldados e oficiais correram para o lugar imediatamente. Assim que a multidão viu o comandante e seus soldados, pararam de agredir o apóstolo. O capitão prendeu Paulo, ordenou que ele fosse algemado e depois perguntou quem era e o que tinha feito. Tudo o que ele conseguiu da multidão foi uma gritaria ensurdecedora. Era impossível entender o que diziam. Por isso, decidiu levar Paulo para a fortaleza. Mas ao chegar às escadarias do templo, a multidão se tornou tão violenta que os soldados tiveram de carregar o prisioneiro. Enquanto o transportavam, a multidão ia atrás dele gritando: "Mata! Mata!" Quando chegaram às escadas, antes de entrar, Paulo disse ao capitão: "Posso falar uma coisa?" Ele respondeu: "Eu não sabia que você falava grego. Pensei que fosse o egípcio que há pouco tempo iniciou uma rebelião aqui e se escondeu no deserto com 4.000 bandidos." Paulo respondeu: "Não, eu sou judeu nascido em Tarso. Ainda sou um cidadão daquela cidade influente e tenho um pedido simples. Permita que eu fale à multidão." Em pé na escada, Paulo virou-se e levantou os braços. A multidão silenciou quando ele começou a falar em hebraico. Atos, capítulo 22. Meus prezados irmãos e pais, ouçam com atenção o que eu vou dizer antes de tirarem conclusões a meu respeito. Quando eles o ouviram falar em hebraico, ficaram ainda mais quietos. Ninguém queria perder uma palavra. Ele prosseguiu: "Sou um bom judeu, nascido em Tarso, na província da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém sob o olhar exigente do rabino Gamaliel, instruído com rigor em nossas tradições religiosas. Além disso, sempre me dediquei sinceramente a Deus até o dia de hoje. Eu perseguia qualquer um que tivesse ligação com o caminho. Agia com violência, disposto a matar por causa de Deus. Persegui homens e mulheres e lancei muita gente na prisão. Se tem alguma dúvida, perguntem ao sacerdote principal ou a qualquer membro do concílio. Eles me conhecem muito bem. Certa vez, fui até nossos irmãos de Damasco, munido de documentos oficiais que me autorizavam caçar os seguidores de Jesus que viviam lá, prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém para serem sentenciados. Quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia,
Uma luz intensa brilhou do céu e caí ao chão, confuso. Então, ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és, Senhor? Perguntei. Ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a conversa. Então eu disse: Senhor, o que devo fazer? E ele disse: levante-se e vá a Damasco. Ali será dito tudo o que você deve fazer. Entramos em Damasco, mas não foi nada como eu tinha planejado. Eu estava cego e meus companheiros tiveram de me guiar pela mão. Encontrei-me com Ananias, homem de reputação excelente, observador das nossas leis. A comunidade judaica de Damasco pode confirmar. Ele me deu o maior apoio e disse: volte a ver. Olhei e logo eu estava olhando para ele. Eu estava enxergando outra vez. Ele disse: o Deus dos nossos antepassados escolheu você para ser parte do seu plano. Você acabou de ver o justo inocente e o ouviu falar. Você será uma testemunha muito importante do que viu e ouviu. Levante-se, seja batizado e purificado dos seus pecados e conheça a Deus pessoalmente. Pois bem, aconteceu tudo como Ananias disse. Mais tarde eu estava de volta a Jerusalém, orando um dia no templo, meio confuso na presença de Deus. E vi o justo inocente de Deus. Ele me disse: depressa, saia daqui o mais rápido que puder. Nenhum judeu em Jerusalém vai aceitar o que você diz a meu respeito. No início questionei: mas quem tem melhores credenciais? Todos sabem que eu era obcecado por caçar quem te seguisse. E eu os agredia nas sinagogas e os jogava na cadeia. E quando Estevão, tua testemunha, foi assassinado, eu estava lá, segurando a capa dos assassinos. Agora eles me veem como convertido. Quem melhor do que eu para falar agora? Mas ele disse: não discuta, vá, eu o envio aos outros povos. Será uma longa jornada. O povo ouviu com atenção até esse ponto, mas perderam o controle e começaram a gritar: matem-no! Fora! Acabem com ele! Eles sacudiam os punhos e gritavam maldições. Foi quando o comandante interferiu e ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Ficou chocado e decidiu interrogar Paulo sob tortura, para descobrir o que ele havia feito para provocar tanta violência. Enquanto o amarravam com tiras de couro, preparando-o para o açoitamento, Paulo perguntou ao centurião que assistia a tudo: não é ilegal torturar um cidadão romano sem um julgamento justo? Ao ouvir a pergunta, o centurião foi reclamar com o comandante da guarda. Você percebe o que fez? Este homem é cidadão romano. O comandante foi confirmar. O que eu vi é verdade? Você é cidadão romano? Paulo respondeu: claro que sim. O comandante ficou impressionado. Tive de pagar uma grande quantia de dinheiro pela minha cidadania. Quanto custou a você? Nada, disse Paulo. Não me custou nada. Sou cidadão desde que nasci. O interrogatório foi suspenso e o comandante ficou muito receoso. Havia ordenado prender um cidadão romano e chegado muito perto de mandar torturá-lo. No dia seguinte, querendo livrar-se da encrenca e querendo saber o que estava por trás da acusação dos judeus, o comandante libertou Paulo e convocou uma reunião com os principais sacerdotes e o concílio para ver o que eles pretendiam fazer. Paulo foi levado à presença deles. Atos, capítulo 23. Paulo encarou com firmeza os membros do concílio e disse: amigos, tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus por toda a minha vida até este momento. A declaração irritou o sacerdote principal Ananias. Ele ordenou aos seus assistentes que esbofeteassem Paulo, mas Paulo reagiu de imediato. Deus irá castigá-lo, seu farsante. Você se senta aí para me julgar de acordo com a lei e depois quebra a lei mandando me esbofetear. Os assistentes não podiam crer em tal ousadia.
Como tem coragem de falar desse jeito com o sacerdote principal de Deus? Surpreso, Paulo respondeu: Como eu poderia saber que ele é o sacerdote principal? Ele não age como tal. Mas vocês estão certos. As Escrituras de fato dizem: não fale mal de seus governantes. Sinto muito. Sabendo que o concílio era constituído dos rivais, saduceus e fariseus, Paulo decidiu explorar o antagonismo deles. Amigos, sou fariseu convicto de uma longa linhagem de fariseus. E por causa das minhas convicções de fariseu, a esperança na ressurreição dos mortos é que fui trazido a este tribunal. Quando ele disse isso, o concílio se dividiu. Fariseus e saduceus passaram a se atacar uns aos outros com argumentos irados. Os saduceus não acreditam em ressurreição nem em anjos, nem mesmo em espíritos, mas os fariseus acreditam em tudo isso. A confusão estava armada. Os líderes religiosos do lado dos fariseus gritavam para os outros: Não vemos nada de errado com este homem! E se um espírito falou com ele? Ou talvez um anjo? E se estivermos lutando contra Deus? Foi como jogar lenha no fogo. A discussão tornou-se tão violenta que o capitão ficou com medo de que partissem Paulo ao meio. Assim, ordenou aos soldados que o tirassem dali e o escoltassem de volta à fortaleza em segurança. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer para o melhor. Você tem sido minha boa testemunha aqui em Jerusalém. Agora será minha testemunha em Roma. No dia seguinte, os judeus tramaram um plano contra Paulo. Fizeram um juramento solene de que não iriam comer nem beber até que ele estivesse morto. O pacto de assassinato foi firmado por cerca de 40 judeus e apresentado aos principais sacerdotes e líderes religiosos. Nós nos comprometemos por juramento solene a não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Mas precisamos da sua ajuda. Enviem uma petição ao concílio para que o comandante traga Paulo de volta, a fim de que vocês possam investigar melhor as acusações, e nós faremos o resto. Antes que ele chegue aqui, nós o mataremos. Vocês não serão envolvidos. No entanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu-os planejar a emboscada. Correu à fortaleza e contou a Paulo, que chamou um dos centuriões e disse: Leve este rapaz ao comandante da guarda. Ele tem algo importante a dizer. O centurião levou-o ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo pediu-me que trouxesse este rapaz. Disse que ele tem algo urgente para dizer. O comandante tomou-o pelo braço e o levou para um lugar à parte. O que é? O que você tem a me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo disse: Os judeus estão tramando contra Paulo. Vão pedir que o Senhor leve Paulo ao concílio bem cedo, sob o pretexto de investigar melhor as acusações contra ele. Mas é uma armadilha para tirá-lo daqui. Eles vão matá-lo. Neste exato momento, mais de 40 homens estão preparando uma emboscada para ele. Todos fizeram um voto de não comer nem beber até que o matem. A emboscada está preparada. Tudo o que eles estão esperando é que o Senhor o envie. O comandante dispensou o sobrinho de Paulo com a seguinte advertência: Não diga uma só palavra a ninguém sobre isso. Em seguida, chamou 2 centuriões e ordenou: Peguem 200 soldados para ir imediatamente a Cesareia e também 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Quero-os prontos para marchar às 9 horas da noite. Vocês vão precisar de 2 mulas para Paulo e a bagagem dele. Vamos levar esse homem são e salvo ao governador Félix. Depois, escreveu a seguinte carta: De Cláudio Lísias, ao muito honrado governador Félix. Saudações. Resgatei este homem de uma multidão judaica. Eles o prenderam e estavam prestes a matá-lo, quando eu soube que ele era cidadão romano. Então enviei meus soldados. Querendo saber o que ele tinha feito de errado, apresentei-o ao concílio deles. Descobri que o motivo eram diferenças religiosas entre eles,
mas nem de longe algo que possa ser considerado crime. Soube também que fizeram um plano para matá-lo. Decidi que, por segurança, seria melhor levá-lo daqui quanto antes. Por isso, eu o estou enviando ao Senhor. Avisei aos acusadores que ele está agora sob nossa jurisdição. Seguindo ordens, os soldados levaram Paulo na mesma noite em segurança até Antipátride. De manhã voltaram aos seus alojamentos em Jerusalém, enviando Paulo para Cesareia sob a guarda da cavalaria, que entrou em Cesareia e entregou Paulo e a carta ao governador. Depois de ler a carta, o governador perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, foi a resposta. Então ele disse: Vou cuidar do seu caso quando seus acusadores se manifestarem. E ordenou que Paulo ficasse detido na residência oficial de Herodes. Atos, capítulo 24. 5 dias depois, o sacerdote principal Ananias chegou com um grupo de líderes judeus. Entre eles estava Tértulo, um advogado. Eles apresentaram ao governador sua acusação contra Paulo. Quando Paulo foi chamado ao tribunal, Tértulo falou pela acusação. Honorável Félix, somos muito gratos sempre e em todo lugar por seu governo sábio e pacífico. Estamos conscientes de que é por sua causa que desfrutamos essa paz e as benesses de suas reformas. Não vou cansar o Senhor com um discurso longo. Peço sua gentil benignidade em me ouvir. Serei breve. Apanhamos esse homem várias vezes perturbando nossa paz, incitando motins contra os judeus em todo o mundo. Ele é o líder de uma seita sediciosa chamada Nazarenos. Muito perigosa, devo dizer. Nós o pegamos tentando profanar nosso santo templo e o prendemos. O senhor poderá averiguar todas essas acusações quando o interrogar. Os judeus o apoiaram. É isso mesmo! Ele tem toda a razão! O governador acenou para Paulo, indicando que era a vez dele. Paulo então disse: Considero-me feliz por me defender na presença do governador, sabendo quão justo o Senhor tem sido em nos julgar todos estes anos. Estou de volta a esta terra há apenas 12 dias. O senhor pode verificar essa informação com muita facilidade. Vim com um propósito definido de adorar em Jerusalém, na festa de Pentecoste, e durante todo este tempo, nada fiz de errado. Ninguém pode dizer que me viu discutindo no templo ou provocando alguma multidão nas ruas. Nenhuma das acusações deles pode ser comprovada com evidências ou testemunhas. Mas devo confessar o seguinte: sou seguidor do caminho que eles caluniosamente chamam de seita. De fato, sirvo e adoro o mesmo Deus servido e adorado por todos os nossos antepassados, e creio em tudo que está nas Escrituras. Admito viver na expectativa de que Deus irá ressuscitar os bons e os maus. Se esse é o meu crime, meus acusadores são tão culpados quanto eu. Acreditem, esforço-me para manter uma consciência limpa diante de Deus e do próximo em tudo o que faço. Fiquei fora da nossa terra há alguns anos e agora estou de volta. Enquanto eu estive fora, levantei uma oferta para os pobres e a trouxe comigo, junto com a oferta para o templo. Foi enquanto eu fazia estas ofertas que eles me encontraram, durante minhas orações no templo. Tudo feito de modo correto. Não havia multidão nem baderna. Foram alguns judeus de Éfeso que começaram a confusão. E o senhor perceberá que eles não estão aqui hoje. São covardes demais para me acusar. Meus acusadores deveriam dizer em que crime me flagraram. Eles não podem se esconder atrás das palavras inócuas de Tértulo. A única coisa que eles têm contra mim é a declaração que fiz no concílio. É porque creio na ressurreição que fui trazido a este tribunal. Pergunto se isso parece ao Senhor um ato criminoso? Félix hesitou. Ele sabia mais do que aparentava a respeito do caminho e poderia ter resolvido o caso de uma vez por todas. Mas, inseguro por motivações políticas, preferiu adiar a questão. Por isso, declarou: Quando o capitão Lísias vier, vou decidir o caso. Ele ordenou ao centurião que mantivesse Paulo em custódia.
mas com alguma autonomia, e que não impedisse os amigos de o ajudarem. Poucos dias depois, Félix e Drusila, sua esposa, que era judia, mandaram chamar Paulo para ouvi-lo falar a respeito da vida de seguidor de Jesus Cristo. Como Paulo insistia em relações justas com Deus e com seu povo, e falava sobre a vida de disciplina moral e o juízo futuro, Félix começou a achar a conversa desconfortável e o dispensou. Basta por hoje. Eu o chamarei quando for conveniente. Ele também esperava que Paulo, em segredo, lhe oferecesse algum suborno. Houve várias conversas entre eles. Depois de 2 anos, Félix foi substituído por Pórcio Festo. Também querendo agradar aos judeus e ignorando a justiça, Félix deixou Paulo na prisão.